estamos começando mais uma aula do curso Pais Intencionais e hoje nós vamos encerrar a série que estamos falando sobre 5-6. Então nós já falamos sobre chamado, nós já falamos sobre conectar, falamos sobre compartilhar, corrigir, tivemos 2 aulas sobre corrigir e hoje nós vamos falar sobre o capacitar. É importante entender que não é que um dia você vai ser mais focado no chamado, no outro dia você vai ser mais intencional em se conectar, no outro dia você vai ser mais intencional em compartilhar. Não funciona assim. O que você precisa entender é que esses 5-6, eles vão estar muitas vezes acontecendo numa situação só. Naquela situação que você se depara com sua criança, você vai ter que lembrar do seu chamado, você vai ter que lembrar de se conectar com ela, de compartilhar um valor, de corrigir um coração e capacitar essa criança para viver isso lá na frente. Então hoje a gente vai falar sobre o capacitar e depois a gente vai estar trazendo situações práticas onde você possa estar aplicando esses 5-6 como um pai e uma mãe intencional. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre capacitar. E o que significa isso? Como pais e mães, a gente tem que olhar para os nossos filhos e a gente sabe que a gente precisa ensinar princípios, valores, a gente vai ter que corrigir coração, a importância de brincar com eles, mas para que tudo isso? O porquê de tudo isso? E tudo isso serve para quê? Para que a gente possa fazer com que as nossas crianças se tornem adultos saudáveis, que não só saibam a verdade, mas que vivam a verdade. Adultos que saibam valores e saibam viver esses valores no seu dia a dia. Ou seja, capacitados de viverem uma vida saudável no corpo, na alma e no espírito. Porque se todo mundo fizesse o que sabe que é certo, o mundo estaria muito melhor. O problema é que muita gente sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Então, o que aconteceu de errado aqui? O que aconteceu é que houve muita informação sem prática. Houve muito falar sem agir. Então, a gente tem que, como pais, capacitar as nossas crianças. A gente vai ensinar, mas a gente precisa capacitá-los a viver aquilo que eles estão aprendendo. E tem um versículo na Bíblia que eu amo, e se você é pai e mãe já há um tempo, você já leu, ou alguém já leu, você já viu falar sobre ele, que é em Efésios 6:4. Então, fala o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, esse versículo é um versículo chave que talvez contenha os 5-6. Então, quando a gente lê lá, abre a sua Bíblia, coloca aí no seu caderninho de anotação. Então, assim, e vós, pais, é para mim e para você. Talvez você ainda vai ser papai, parabéns, porque você já está aprendendo antes. Você vai ser uma mamãe, parabéns, você já está aprendendo antes. Então, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, tem uma ordem direta para mim e para você. O nosso papel como pais não é ficar provocando as crianças, né, fazendo com que elas fiquem com raiva, que é diferente de ficar chateado com uma correção, de ficar triste com uma correção, de ficar com raiva com uma correção, né, é totalmente diferente. Aqui é provocar a ira, fazer com que as crianças se tornem iradas. Porém, o nosso papel, e aqui está o nosso chamado como pais, assim como Provérbios 22:6, diz o seguinte: mas criai-os, e aqui do criar é de cultivar, assim como se cria assim como se planta uma árvore, você vai lá, você coloca semente, você rega, você acompanha esse crescimento. Então, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, esse do Senhor é muito importante, porque muitos pais, né, e hoje dentro da nossa sociedade existem muitas maneiras de disciplinar e admoestar, conforme fulano fala, a conta tal do Instagram fala, o psicólogo lá fala, ou até mesmo o pastor lá tem uma ideia bacana, fala. Mas aqui é muito claro, aqui é a disciplina e a admoestação do Senhor. Não é aquilo que eu acho que deve ser legal, não é aquilo que você acha que deve ser legal, mas é aquilo que o Senhor pede para que a gente faça. Agora a gente precisa entender o seguinte: o que significa essa disciplina e a admoestação do Senhor? Vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho, porque daí vai facilitar muito o nosso entendimento sobre o capacitar. Então, primeira coisa, criai-os. Nós somos chamados para criar. A palavra criar aqui, em grego, eu amo, e se você é intencional,
e você quer ver essas palavras, você quer ler a Bíblia, você quer entender melhor, você quer entender o que significa realmente essa palavra, tem um aplicativo chamado Bible Study, e dentro do Bible Study ele tem um livro que você compra online que se chama Strong Numbers. É a Bíblia inteira, então cada palavrinha você clica nela e ela sai a palavra do original. Então você sabe qual é a palavra original que foi escrita para trazer essa palavra para o português. Então, como que isso ajuda? Ajuda porque na tradução para o português, muitas palavras são trocadas de acordo com, sei lá, o significado maior, a pessoa que traduziu, ela achou melhor colocar essa determinada palavra, que talvez na nossa cultura hoje, talvez na maneira como a gente viva hoje, essa palavra ela não traz um significado tão real. Então, o que isso significa? Abrindo um parêntese bem grande, né? Que como pais intencionais, não só a gente precisa ler a Bíblia, mas estudar profundamente para que a gente possa ensinar e viver o que é certo, né? O que é sábio, tá bom? Então, criar-os aqui é tornar maduro, é educar, é nutrir, significa criar. Então, é a mesma palavra para nutrir, para criar, para tornar maduro. Então, isso é criar. Não é o criar aqui, não é simplesmente pagar a escola, comprar comida. Não, é você acompanhar e fazer com que essa criança se torne madura. Você já deve ter visto muito adulto que é imaturo. Ou seja, ele cresceu no corpo, né? Ele pode ter um trabalho, pode até ter família, mas é imaturo emocionalmente, é imaturo espiritualmente. Então, como pais e mães, nós somos chamados para criar, ou seja, tornar os nossos filhos pessoas maduras, tá bom? E aí a segunda parte é criai-os na disciplina. E olha que interessante, a gente falou 2 aulas sobre disciplina. E essa palavra de disciplina aqui de Efésios 6:4, disciplina e admoestação, é a palavra paideia. Essa palavra paideia, ela era usada lá com os gregos, quando eles queriam falar sobre a cultura grega. Então, quando eles queriam implementar a cultura, falar sobre como eles viviam, ou sobre como eles educavam as crianças, sobre a questão da educação, quando a gente vai estudar muito sobre a educação clássica, a educação moderna, a educação clássica ela vem dessa paideia, que é formação de valores. Formação de princípios, isso significa paideia. Então, tem tudo a ver com cultura. É você fazer com que aquela pessoa... Então, a paideia, no grego, significava implementar uma cultura de valores. E aí, aqui, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende o seguinte, que o que o autor está falando de Efésios, está falando o seguinte, olha, preste atenção. Você... Pai e mãe, você está sendo chamado para criar, tornar sua criança madura na paideia, na cultura, nos valores, nos princípios, na educação, na disciplina, ou seja, na maneira de viver, no cotidiano, não dos gregos, mas na disciplina, na paideia, na cultura do Senhor. Olha que interessante. Na admoestação. Então, o que significa essa palavra admoestação? Na exortação, na chamada de atenção. A admoestação é a exortação, é naquilo que a gente está sendo chamado a atenção para pensar, para fazer, para viver. Não do que os gregos falavam daquela época, o que era certo, mas na disciplina, ou seja, na paideia, na cultura e na exortação, na correção do Senhor. Olha que interessante. Então, quando a gente entende sobre capacitar, é capacitar os nossos filhos a viverem a cultura do reino. E aí a gente entra num outro meio que é sobre cultura do reino. Hoje a gente tem música, tem camiseta, tem até talvez igreja chamada cultura do reino. Mas o que significa a cultura do reino? O que significa essa paideia, essa cultura, esses valores do Senhor? Então, quando a gente entende isso, quando a gente para pensar e fala assim, não, peraí, eu não sou chamada para tornar o meu filho um bom brasileiro ou tornar o meu filho uma pessoa americana, inglesa, japonesa. Claro, cada país desse tem uma característica uma característica boa da sua cultura. Mas o que o Senhor espera de mim é que eu crie os meus filhos na cultura dele, do reino. Não sei se você não sabe, se você é cristão, você é um extraterrestre, porque a gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo.
né? A gente está aqui para manifestar um reino de onde a gente foi feito novo. Então, a gente nasceu em pecado, a gente nasceu nesse mundo, mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, assim, a partir do momento que a gente tem uma vida nova, a gente recebe uma nova identidade do reino. E aí a gente precisa viver essa identidade, manifestar o reino. Então, o capacitar nada mais é do que a gente precisar entender que com os nossos filhos a gente precisa levá-los a viver a cultura do reino. O que isso significa? Cultura é uma expressão de valores através das nossas atitudes. Então, a gente consegue olhar para alguém, ver aquilo que ela faz e falar, nossa, essa pessoa, a forma como ela é pontual, como ela é rígida com os seus horários, eu acho que ela faz parte da cultura inglesa. Nossa, como eles sabem honrar, olha essa pessoa, o japonês, né? Eles sabem honrar, eles respeitam, eles falam baixo na sua maioria. Então você fala, nossa, ele deve ter sido criado na cultura japonesa. Brasil, né? Como que é a cultura? O que representa a cultura brasileira? Vamos falar de coisa boa. Nós somos um povo feliz. A gente é um povo sorridente, a gente é um povo que ri da desgraça, não é verdade? Então você vê alguém muito expansivo, muito alegre, muito feliz. Nossa, ou ele foi criado na cultura italiana, né? Ou ele foi criado na cultura brasileira, mas enfim. Cada cultura, cada país, ela tem características bem claras sobre a sua cultura. E a gente também tem muitas coisas ruins, né, que mostram de qual cultura você faz parte. O que você está capacitado de fazer que demonstre. E a cultura, ela é expressa sem pensar. Você simplesmente age daquela maneira, porque você foi ensinado a viver, você foi capacitado de acordo com talvez a escola que você foi ensinado, na forma como seus pais viviam, seus familiares viviam, onde você estava sendo imerso, você começou a agir daquela maneira sem nem parar para pensar. Agora, como pais intencionais, a gente precisa entender que a gente está no Brasil, por exemplo, e existe uma maneira de viver, existem valores que norteiam o nosso país, né, que dirigem, existem coisas boas, existem muitas coisas ruins, mas a gente precisa entender que com os nossos filhos a gente tem que levá-los a viver a cultura do reino, princípios e valores, trabalhar os valores nele. Então, para a gente poder entender quais seriam esses valores, é só a gente pegar o fruto do Espírito Santo. Pessoas que agem em amor, que têm paz, que são bondosas, né? E pacientes, têm mansidão, têm domínio próprio, são fiéis, enfim. Lá todos os frutos, eles são muito mais da maneira como a gente age, como nós somos capacitados a viver, do que daquilo que a gente fala. Então, deixa eu trazer um exemplo sobre o que a gente fez em casa com as crianças, para capacitar elas a viverem a cultura não brasileira, mas a cultura de honra. Não a cultura japonesa, porque meu marido é japonês, não a cultura nordestina, porque eu sou nordestina, mas a cultura do reino, né? Capacitá-los a viver isso. Então, toda vez que a gente entrava no elevador, era um momento de tensão, porque o Mateus, ele falava o que ele via. E o nosso condomínio estava em reforma e a gente tinha que sempre que usar o elevador de serviço, e às vezes estavam aqueles trabalhadores que trabalhavam o dia inteiro, então muitos não tinham, né? Não estavam cheirosinhos de banho e tal. E aí a gente entrava e o Mateus ficava, mamãe, você está sentindo esse cheiro? Ai, nossa, que cheiro ruim. E ele ia assim com o narizinho como se fosse com um cachorrinho que tá farejando, sabe? Ia pra perto, e eu ficava, meu Deus, a gente já tá chegando, tá? Eu acho que o elevador ficou muito tempo fechado. E era muito constrangedor. E aí a gente começou a pensar, Deus, o que a gente pode fazer para que o Mateus, ele veja talvez coisas ruins e ele consiga, nas pessoas, né? E ele consiga enxergar além disso. Então, deixa a gente entender como que a gente pode fazer. E aí um dia a gente estava no elevador e aí entrou um senhor todo branco, assim, sabe? Todo sujo de gesso, mas todo sujinho de gesso. E aí o Mateus já olhou assim para ele e na hora eu falei, Teu, olha que interessante. Aí eu falei, como é seu nome? Aí ele falou o nome, eu não lembro agora o nome dele, ele falou o nome, eu falei, olha, Teu, esse senhor, ele trabalha deixando as nossas casas lindas, sabe? O nosso teto que tem aquelas luzinhas, é ele que faz.
ele deixa a casa bonita. E o Senhor foi muito interessante, porque ele estava bem assim, e ele começou a tipo, é isso mesmo, esse é meu trabalho, é isso que eu faço. Aí eu falei, olha, muito obrigada, porque o Senhor tem embelezado tantas casas, quantos apartamentos o Senhor está trabalhando aqui? E ele foi contar o apartamento que ele estava fazendo e tal. Aí eu falei, mas deixa eu perguntar uma coisa para o Senhor. A sua casa é tão bonita quanto as casas que o Senhor faz? E ele falou, não, minha filha, não é. Aí eu falei, olha, será que a gente pode orar? Porque nós acreditamos em Deus, né? Nós temos Jesus como nosso Salvador. E a gente pode orar pelo Senhor, para que o Senhor possa ter uma casa tão bonita quanto aquela casa. O senhor conhece Jesus? Aham, conheço. Eu falei, ai, que bom. Tem um bom relacionamento? Tenho, vou para a igreja. Eu falei, ótimo, então a gente pode orar pelo Senhor, para que o Senhor possa ter uma casa tão bonita quanto as casas que o Senhor faz? E ele falou, claro, e é engraçado, porque as pessoas aqui, acho que no Brasil principalmente, elas já estão tão acostumadas de ver crente, né? E ver situações de oração, que elas já fazem assim. É raro você encontrar uma pessoa que fala assim, não, eu não quero oração. A gente pode orar, e enquanto o elevador estava andando, a gente orou, Deus, ajuda o senhor fulaninho, que ele tem uma casa tão bonita quanto a casa que ele tem, que ele seja bem remunerado, que ele encontre, ele veja que é um trabalho honroso, muito obrigada por isso que ele faz. Em nome de Jesus, amém. Aquele homem, ele se sentiu honrado, respeitado, e é engraçado que até a postura física dele mudou. Então ele entrou no elevador todo assim, né, constrangido, e depois ele estava, esse aí é meu trabalho, eu sou gesseiro, e tenho orgulho disso. Quando a gente entrou em casa, o Matheus falou para mim assim, mamãe, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. E eu falei, o que, meu amor? Ele falou, eu quero ser gesseiro. E naquela hora, se a gente não é intencional, se a gente não entende que a gente está capacitando a criança a viver princípios e valores, que a gente está compartilhando verdades, que a gente está corrigindo, alinhando corações, a gente vai falar assim, como assim, menino, que você vai ser gesseiro? Você sabe quanto custa a sua escola? Você sabe quanto que a gente investe nos seus estudos para você ser gesseiro? Imagina, você não vai ser gesseiro não, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, vai ser advogado, gesseiro não. O que a gente vai estar ensinando essas crianças, né? A menosprezar, a ver pessoas trazerem dignidade, né? Elas olham para o outro, elas não vê dignidade na outra, no próximo, ela não honra, não respeita. A gente vai ensinar elas a fazer acepção de pessoas. Olha só. E aí naquela hora a gente falou assim para ele, eu falei, olha, muito bem. Que bom que você já está pensando na profissão que você vai ter. O seu fulaninho trabalha, ele pega o dinheiro dele para comprar a comidinha dele, cuidar dos filhos, isso é muito digno. Mas você está estudando e sim, você pode ser gesseiro, como você também pode, por exemplo, ser um engenheiro e poder contratar muitos outros gesseiros, ajudar muitas outras pessoas. Você pode ter uma empresa de gesso, você pode ser o que você quiser, meu amor, mas agora você precisa ser o melhor naquilo que você está fazendo agora. E nem na escola você vai ainda. Então, quando você estiver indo para a escola, você estude bastante, para você ser o melhor gesseiro do mundo. Hoje, o Matheus ainda pensa em ser gesseiro? Não. Mas ele sabe que não existe emprego inferior e nem superior. Agora a gente tem que ser, nós somos chamados para sermos excelentes, fazer tudo como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, se não me engano. Então, quando a gente entende a importância do capacitar, a gente vai estar vendo o nosso dia a dia e pensando, nossa, como que eu posso capacitar o meu filho a viver mais amor nessa área? Como que eu posso capacitar o meu filho a ser mais manso? Então, essa situação vai trabalhar nele mansidão, vai trabalhar nele gratidão, vai trabalhar nele domínio próprio, vai trabalhar nele fé, alegria, bondade, enfim. E aí, nas próximas aulas, a gente vai trazer algumas situações assim, bem comuns dentro da educação dos filhos, para que você possa estar tendo um exemplo prático de como atuar e ser esse pai e essa mãe intencional. Então, entenda que é tudo junto e misturado. Trabalhe bem o seu chamado, entenda a importância de se conectar, compartilhe verdades, compartilhe sua história, compartilhe os seus erros, né?
corrija a sua criança, não só uma correção física, mas alinhando corações, princípios, valores, né? Capacitando essa criança a viver e a manifestar o reino, capacitando essa criança a viver princípios e valores de acordo com aquilo que Deus te pediu, com aquilo que Deus colocou no seu coração para estar trazendo para a sua criança. Então, que Deus abençoe. Até a próxima aula.